Fala comigo, Champion. Então, começando mais um vídeo e hoje vou explicar para vocês como que eu ganhei 30 quilos na academia em alguns aninhos, vai. Então, Champion, hoje eu vou falar para vocês como que eu dei, como é que eu vou dizer, como que eu dei uma aumentada aqui nesse bíceps, que hoje pode parecer ego, tá mostrando ele, mas há alguns poucos anos atrás eu tinha vergonha de colocar uma regata ou às vezes colocar uma camisa mais justa. Por quê? Porque eu era um pau. Então vocês vão ver algumas fotos, deixa eu ver aqui onde é que vai ficar melhor. Mais ou menos aqui eu devo estar mostrando algumas fotos de quando eu era mais magro e isso foi, deixa eu ver, até os meus 12 anos, porque nos meus 12 anos eu literalmente virei uma bolinha. Eu fiquei, nossa, eu virei o que eu tinha de magreza, eu ganhei de gordura depois, que também vocês estão vendo numa foto aqui do lado. E nesse vídeo, com alguma alternância de cenários, como vocês já podem estar percebendo, eu vou mostrar para vocês não somente o como eu ganhei em torno de 30 quilos nesse tempo, mas antes disso eu preciso explicar para vocês o porquê. Então esse vídeo vai ser dividido em 3 frentes. A primeira é o porquê eu decidi entrar na academia e começar nessa vida. O segundo vai ser o como eu fiz, o que para mim foi o mais importante, né? Então, relembrando que esse vídeo aqui é a minha opinião, foi o meu processo e tudo o que você precisar, se você tiver condições, procure um profissional, seja um profissional da saúde, um profissional de educação física, um nutricionista, entendeu? Porque aqui é apenas a minha experiência, entendeu? Que se ajudar vocês de alguma forma, eu já vou ficar feliz. E é isso, Champion, bora pro próximo bloco do vídeo. Então deixa eu sentar aqui de novo e vou explicar para vocês a terceira parte. Então, o primeiro vai ser o porquê, o segundo vai ser o como e a terceira vai ser hoje em dia, o que eu estou fazendo para manter o meu shape e qual que vai ser os próximos degraus. Se eu vou continuar querendo aumentar, porque hoje, ao menos nos últimos dias, nas últimas semanas, eu estava com 98 quilos, mais ou menos. Só que agora eu comecei no jiu-jitsu, então talvez eu vou ter que abaixar o peso um pouco para ganhar mais resistência e trabalhar mais treinos de resistência. Mas isso vocês vão ver nos próximos vídeos. Então, Champion, aqui eu vou explicar para vocês o como. Eu não sei se o áudio vai ficar bom, eu espero que sim. Mas basicamente eu comecei na academia por quê? Porque eu me sentia muito fraco, eu me sentia uma pessoa sem confiança, eu me sentia uma pessoa que não tinha aquele ânimo, sabe? E quando colocava uma blusa não me sentia bem, me sentia literalmente fraco, franzino. Nunca, meu Deus, sofri um bullying absurdo por ser muito gordo, muito magro, mas eu sei que algumas pessoas sim. Mas basicamente isso também vai entrar no como, né, na questão do processo, mas vale a pena ressaltar agora, que era porque eu não tinha rotina, eu não tinha horário para dormir, não tinha horário para acordar, não tinha horário para nada, assim. Isso me prejudicava muito, cada dia eu ficava me arrastando, sabe? Não existia não sei, eu sentia que estava desregulado, que não estava legal. Então a primeira coisa que eu fiz foi colocar um horário. Então naquele horário era o horário que eu ia para academia. E os meus porquês foram esses, eu precisava de uma rotina, eu precisava de algo que fosse certo na minha vida, porque eu era um cara muito ansioso. Hoje eu sou muito pouco, na verdade, comparado naquela época, mas eu era um cara muito ansioso, eu era um cara medroso, eu era um cara sem confiança, sem autoestima. E hoje eu posso dizer que essas coisas, se em algum momento eu já tive, elas voltaram, e se eu não tinha em nenhum momento, elas foram criadas, né? Então, basicamente, o meu porquê foi esse. E outro porquê que eu não tava lembrando, aqui tá aparecendo tripé, é porque, sinceramente, Champion, eu, assim, esporte, não teve nenhum que eu me sobressaí, tipo, eu fazia alguns, né, que nem, futebol, me defendia, mas nunca fui nenhum Ronaldinho, entendeu? E, sinceramente, eu nunca consegui ter um ápice, por assim dizer, em algum esporte.
não que eu me recorde agora, né? Já fiz alguns. Mas a única coisa que eu mais ou menos me defendi era nos estudos, né? Eu sempre fui muito dedicado nos estudos. Mas eu nunca, tipo, me destaquei em nada. E pra mim, a academia era uma coisa que depois de um tempo, eu comecei a me destacar. Tipo, eu comecei a ter resultado. Eu falei pra mim mesmo, né? Tipo, pô, cara, nisso aqui eu sou bom, entendeu? Nisso aqui eu entendo. Eu sei que se eu pegar e eu for fazer um supino, eu sei que eu vou ter que fazer 3 de 12 ou então 4 de 12. Quer dizer, depende do teu objetivo, né? Ou hipertrofia, ou resistência. Mas assim, depois de um tempo, eu comecei a entender que eu me senti, tipo, eu precisava sentir que eu pertencia a algo. E esse foi um dos meus porquês também. Eu simplesmente comecei a entender que aquilo fazia parte de mim. Isso vai entrar no como, né? Mas só para encerrar os porquês. Porque, tipo assim, só vai dar certo, principalmente a academia, quando ela parar de ser eu tenho que ir porque senão eu não vou ter resultado. E sim, eu vou porque eu me sinto bem lá. E eu sei que é muito difícil. Eu sei que quando tu é muito magro, porque eu senti isso também, é o último lugar que você vai se sentir confortável, porque todo mundo tem às vezes um shape legal, aí tu vai lá, tu não consegue pegar nada, tu se sente desconfortável. A coisa mais desconfortável do mundo é tu ver os caras lá com 20, 30 quilos e tu num amarelinho de 3, 4. Só que depois de quase 5 anos treinando, 5 anos eu tô já treinando, eu percebi que hoje em dia não importa nada, entre hoje em dia eu pego os mais levinhos, às vezes, para fazer um treino, às vezes, de resistência, ou tô indo até a falha, e não importa nada, mas no começo é muito desconfortável. É indiferente se você é muito magro, no meu caso era porque na época eu era muito magro, ou muito gordo, você se sente desconfortável. Só que a partir do momento que você ultrapassa essa barreira de, não, eu pertenço aqui, entendeu? Eu sei como é que faz, eu tô tendo evolução, aí que as coisas mudam. Entendeu, Champion? Então vamos pro próximo bloco. E aí, Champion? Bom, agora eu vou falar pra vocês qual que foi o terceiro. Que seria... Terceiro não. Que é o segundo, né? Que é o como. O porquê a gente falou nos outros blocos. E agora eu vou falar o como. Meu como também é dividido em três partes. A primeira é a frequência. Então foi muito importante eu coloquei, né? Na época era possível. Eu treinava todo dia às 1h30 da tarde, era sagrado. Eu almoçava, dava meu tempo ali e já ia treinar. Isso foi o essencial. O segundo foi a alimentação. Então, foi no quesito de eu comecei, né, a fazer uma dieta, eu segui a dieta. Se eu conseguir encaixar, eu vou mostrar também as planilhas, mostrando o quanto que eu pesava. E então, o como, ele é dividido nessas três partes. O primeiro foi a constância, eu ia treinar todo dia às 1h30. Então é muito importante você colocar um horário e você respeitar ele, assim como ir acordar, escovar os dentes, foi o essencial, porque a academia é um hábito angular. Até eu posso explicar, isso está no livro também. Então, hábito angular, horário, segundo, alimentação, que se não for possível fazer uma dieta, tenta diminuir o máximo de embutido, comida como refrigerante, hambúrguer, não precisa cortar, principalmente se você for ectomorfo, os biotipos existem, eles estão catalogados, eu tenho com base eles através da enciclopédia do Arnold, que eu tenho ali em casa, é uma bíblia assim praticamente, mas é muito interessante se você quiser ler. Eu vou até deixar uma imagem aqui de uma foto do livro, depois eu vou tentar anexar aqui. E o terceiro, né, gente? Então, primeiro, rotina, você precisa delimitar os horários. Segundo, alimentação. Tenta comer o máximo de comida limpa, entendeu? Independente do teu biotipo. Treina o máximo que der, come o máximo de comida limpa. E o terceiro é o sono e treinar bem. Então, primeiro é rotina, você ter horário. O segundo vai ser a alimentação. E o terceiro é você treinar bem, você ir pra academia e realmente treinar, não ficar só batendo papo. Pode bater papo, porque eu bati muito papo, é o que me ajudou a sair da depressão também, uma vez quando eu tive. E é isso, são esses três, foram o meu como. Mas basicamente para você evoluir é sono, alimentação e treinar bem. É isso, Champion. Agora vamos pro último bloco, bora pra cima. Eu tô gravando aqui enquanto tá um monte de gente passando. Eu acho muito bom, né? Porque há poucos anos atrás eu não ia ter a mínima confiança para fazer isso. Daí, Champion, como é que vocês estão? Bom, agora é o último bloco do vídeo. Inclusive, eu tô arrumando minha mala pra sair. Então, por isso que enquanto eu tô falando,
Ai, eu vou me arrumando. Não sei se vocês já viram o vídeo do... Ai, me fugiu agora o nome dele. Do vídeo do Bril, mas basicamente que ele fala no vídeo sobre a metafísica dos costumes, né, que era um livro muito difícil de ler e eu tô resumindo de maneira muito esdrúxula, na verdade, mas que basicamente, tô até um pouco eufórico aqui, tenho que me arrumar rápido, que basicamente, tipo, cara, tu foi alimentado, entendeu? Tu tem todas as capacidades mentais, lógico, se não for um caso atípico, então não deixa de passar por esse plano terreno chamado Terra sem se expor a um conhecimento verdadeiramente difícil, entendeu? Tipo, pô, te expõe, tu tem toda a capacidade do mundo. Quando Einstein morreu, eles pegaram o cérebro dele e fizeram os mais diversos experimentos. Porque pensaram, uma das pessoas que criou diversas teorias, diversas fórmulas, e que também foi uma das pessoas que ajudou a construir a ideia, por assim dizer, da bomba atômica, por que esse cara era tão inteligente? Por que ele é tão famoso? E se estudou o cérebro dele, e sabe o que se descobriu? Que o cérebro dele é o mesmo do teu, do meu, do de todo mundo. Então assim, tu tem todas as capacidades que um dos maiores gênios tiveram. Deixa eu puxar aqui minha Bíblia. Esse livro aqui é muito bom também. É o livro do Lev Tolstói. E aqui tá a Bíblia do Arnold. Vamos ver se eu consigo achar de maneira rapidinha sobre os biotipos. Mas basicamente o que eu queria falar, que é o último tópico, né, que é do meu shape hoje, é que o teu shape, ele vai refletir o teu estilo de vida. Então, que nem eu agora, eu tô num estilo de vida que eu tô dando mais ênfase pro meu estudo, entendeu? Eu tô deixando, não 100%, né, porque faz parte de mim já, a academia um pouco de lado, e tô focando mais no estudo. Então, por consequência, continuo comendo muito bem, eu ganhei mais volume, porém eu perdi definição. E como vocês devem estar vendo nessa foto aqui, era quando eu era um pouco mais magro, mas estava treinando muito, me alimentando muito bem, mas eu tinha muita definição e não tinha tanto volume. Então eu tava com o abdômen, uma foto meio nada a ver, mas eu tava com o abdômen bem trincado nessa época. E tudo são momentos, né? Vai chegar um momento onde você tem um peso legal e você vai ter que começar a trabalhar as tuas porcentagens. Então, a tua porcentagem de gordura, ela não pode ser muito superior à tua porcentagem de massa magra, senão não vai dar certo. Eu não acredito que eu não vou achar a foto dos biotipos aqui. Eu tinha que ter demarcado antes. Mas, senão eu vou botar algum exemplar em algum lugar aqui do vídeo. E então assim, Champion, é por isso que cada tipo de esporte, normalmente, achei. Tá aqui, ó. Esse aqui é o exemplo. Será que vai focar? Mas esse aqui, ó, que eu tô com o dedo aqui embaixo mexendo, é o ectomorfo. Esse aqui é o mesomorfo e esse aqui é o endomorfo. Eu era o ectomorfo raiz. Qual que é o bom do ectomorfo? Que ele pode comer muito, ele não precisa se preocupar tanto, né, que não precisa se preocupar com o que ele está comendo. E se ele treinar bem, dormir bem e se alimentar de maneira razoavelmente bem, principalmente com aquilo que eu comentei no comendo comida saudável, entendeu? Principalmente durante a semana comendo comida, e comida eu digo arroz, feijão, massa, ele vai conseguir desenvolver bem. E agora, no meu corpo hoje, eu tô começando no jiu-jitsu, né? Então agora o meu treino, ele não vai ser mais tanto para eu ficar grandão. Vai ser no sentido de eu preciso me alimentar bem, dormir bem e treinar bem, não mais me preocupando com volume nem com definição, mas adquirir resistência. Então eu vou ter que mudar um pouco o meu treino. É por isso que normalmente quando você treina direcionado para algum esporte, o teu físico vai refletir isso. Da mesma forma que um corredor não pode ser muito volumoso, porque vai prejudicar na corrida, entendeu? Por isso que o Usain Bolt, ele é extremamente magro, ele é um cara alto, mas que corre muito bem por causa disso, entendeu? O corpo dele se adaptou para aquele esporte. É por isso que um fisiculturista precisa ser volumoso, porque no esporte é isso que ele necessita, que um jogador de futebol também não pode ser muito grande. Os maiores que tu vai ver vai ser
sei lá, o Hulk, entendeu? Que se tu for comparar um fisiculturista, ele nem é tão grande assim. Mas é isso, Champion. A partir do momento que você constitui uma certa massa, depois de um certo nível, você vai ter que manter ela e você vai começar a trabalhar não mais para ganhar tanto volume, mas para começar a ajeitar a definição, não perder volume e começar a definir. Agora, pô, Lotterman, eu quero ficar imenso. Ah não, aí tu vai ter que partir para outras coisas, né, que a gente chama de anabolizantes. Eu não gosto, entendeu? Eu, no meu caso, não uso. Eu planejo fazer, sei lá com meus 40 anos, uma reposição hormonal. E é isso, entendeu? Até o momento é a ideia que eu sempre tive e que eu planejo ter. E é isso, Champion. Se você gostou do vídeo, esse foi basicamente os meus últimos 5, 6 anos, por assim dizer, onde eu realmente construí meu físico. Se eu não coloquei nas partes anteriores, aqui deve estar aparecendo 2021, a data de 2021, quando eu fiz, se não me engano, era biopedância ou anamnese, não recordo agora a denominação. Que eu tava, na folha vai estar aparecendo 71 quilos, mas alguns meses antes eu tava com 68, hoje eu tô com 98, então eu ganhei 30 quilos mais ou menos, por assim dizer, é um delta, né? E é isso, em 2021 eu tava com 71, em 2023, se eu não me engano, eu já tava com 84 quilos por aí, que é onde vai estar aparecendo essa foto aqui, que tá no meu perfil do Intelecto Maromba. E é isso, então assim, hoje eu perdi um pouco de definição, tô mais volumoso. E esse foi o meu processo, Champion. Se você gostou, se você quiser compartilhar um pouco de como é que foi o seu processo, ou de como é que tá sendo, deixa aqui nos comentários, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E bora pra cima!